Pode começar? Bom dia, pessoal, tudo jóia? Muito prazer em conhecer vocês, muito bom estar aqui de novo. Meu nome é Eduarda e hoje a gente vai falar da inteligência artificial, né? O uso da inteligência artificial na criação, revisão, montagem e estruturação de projetos e textos. Um pouco da minha trajetória inclui a Campus Party, né? Eu sou campuseira desde 2018, já fui em Campus Party em São Paulo, já palestrei na Bahia, em Rondônia, em Brasília, pela Campus, e hoje eu estou aqui na minha cidade atual, né, Goiânia, trazendo um pouquinho do meu conhecimento a respeito do assunto. Bom, eu sou publicitária, atualmente também estudante de psicologia, tenho um MBA em marketing e redes sociais, tenho 7 anos de mercado, então desde que eu iniciei o curso, eu iniciei no mercado, né? Então há um tempinho aí, e atualmente eu trabalho como redatora publicitária. Já trabalhei em hub de inovação, já trabalhei com startup, com projetos específicos desse assunto. Então é muito bacana trazer essa premissa também para a galera de tecnologia, porque eu estive englobada e estou ainda nessa área. Bom, inicialmente a gente tem que trazer um assunto muito sério e que a gente vê no dia a dia do uso do chat GPT, que vai ser o ponto principal da minha palestra, porque é a IA mais utilizada hoje em dia para a produção de textos, a mais popular, e as dicas elas são muito direcionadas a isso, mas elas podem ser aplicadas em outros contextos também, tá? Então, nem só de prompt se vive, mas também não só da nossa mente. Não no sentido de que a gente deixa as coisas só para o prompt, e nem no sentido de que a gente não pode usar inteligência artificial, né? Que a gente não pode ter um suporte à ferramenta, né? Então, essa frase, ela tem que ser muito marcante na nossa mente, que a gente não pode ser não só dependente, mas também não só excludente de uma ferramenta tão útil do nosso dia a dia. E aí, quais são as possibilidades, né? Pensando muito a partir dessa questão de projetos, de textos, né, de estruturação de trabalhos acadêmicos, de estruturação de projetos dentro de empresas, gerenciamento, escrita em si, né, escrita narrativa, escrita comercial. A gente tem a criação de textos do zero, a geração automática dessa escrita a partir de alguma frase, a partir de algum conceito, de algum tema trazido, né? E a gente vai ver mais para frente que tema, quando a gente fala tema, a gente também tem que pensar no subtema, né? Numa coisa mais curta, mais profunda, mais nichada, para realmente gerar esse impacto e esse resultado. As sugestões de títulos e palavras-chave, né? Tanto assim para criar uma coisa bacana, como também para lapidar o que a gente faz. Né? Às vezes a gente tem uma sacada, uma frase bacana, e levando para o chat GPT, levando para outras inteligências artificiais, como a do Google, por exemplo, a gente consegue estruturar bem. A geração de ideias, né? Quem trabalha com esse processo um pouco mais criativo ou em si de projetos, sabe que a gente tem a parte de nomes, de criação em si, de ideias em si que podem ser melhor estruturadas, melhor amparadas. A criação de conteúdo personalizado. Então, tem muita gente hoje que investe nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, YouTube. Então, ele também suporta isso, ele também dá desse apoio e respostas a perguntas, né? Então, a gente já sabe, tem vários casos do uso do chat GPT no nosso dia a dia, profissionalmente também, codando, escrevendo, montando apresentações para chefe, apresentações para a faculdade. Então, vamos começar já falando dos tópicos. Ignorem que eu estou suando um pouquinho aqui, mas vamos lá. Então, assim, a primeira parte de se usar uma ferramenta é realmente fazer esse uso adequado, esse uso aprofundado. E a gente começa, felizmente ou infelizmente, vocês da área de tecnologia que me digam, fazendo login, né, estando ali na plataforma e armazenando os nossos dados. Por quê? Né? Pensando na parte criativa, de estruturação e tudo mais. A máquina ela começa a funcionar e trabalhar para a gente em alguns aspectos. Mas muito mais que isso, ela começa a lapidar o conhecimento dela a respeito das nossas demandas. Né? Então, quando eu falo a questão de você trazer, por exemplo, as informações do que você está utilizando, ela serve realmente para essa estruturação e a máquina realmente conseguir entregar o que você quer. Né? Tem até um meme circulando na internet nos últimos dias, que é a pessoa no computador e um chicotinho. Melhora, refaz isso aqui, melhora esse texto, muda essa aplicação. Por quê? Porque realmente a gente usa dessa forma. E quando a gente começa a lapidar a máquina, a trazer os dados, as informações,
como a gente gosta de escrever, as especificidades do nosso trabalho, é muito mais efetivo, né? Então, assim, a gente começa primeiro criando os tópicos. Aqueles tópicos do ChatGPT, do lado esquerdo, a gente pode renomear eles. Então, quando você loga e começa a trabalhar, você pode criar vários tópicos e como se fossem subpastas em que você coloca todas as informações que você quer ali. No meu caso, como publicitária, como redatora, eu utilizo para vários tipos de mídias. Então, por exemplo, eu utilizo para e-mail marketing, eu utilizo para post Instagram, utilizo também para post LinkedIn. E aí eu vou ensinando a máquina a minha necessidade, mas aí vocês vão ver que não é a partir de um prompt só específico, tá? Então, esses tópicos subdivididos, eles auxiliam, porque ele começa a refinar o conteúdo. Então, aí você cria esses agentes específicos. Como que eu faço isso? Eu preciso sentar e pensar em todos os tópicos? Não, é o dia a dia. Então, por exemplo, hoje eu cheguei, e aí o meu chefe, né, o projeto em si, dentro do projeto, a gente está precisando estruturar determinada informação, determinado projeto. Ou eu estou trabalhando na minha criação de conteúdo, e aí eu resolvi falar especificamente com o público do Instagram. Então, como que eu vou criar? Eu vou montar, começar a pedir essas informações para esse tópico específico, eu renomeio lá, e aí se lá na frente eu quiser, por exemplo, trazer um outro subtópico, eu vou lá criando. Então, não necessariamente você precisa investir um tempo nesse formato, mas sim você vai trabalhando e modelando, né? E aí você edita e refina o tempo todo, e você vai criando os prompts ao longo do tempo também. Então, você pode não só utilizar o prompt, né, como você pode pedir para o chat em si criar um prompt adequado para aquilo, e aí você refinar esse prompt para te entregar o que você precisa. Então, na comunicação, a gente fala que é uma metalinguagem, e na inteligência artificial não deixa de ser, né? Então, como é que começa tudo isso? O segredo está no detalhamento, né? Quanto mais detalhes, melhor. Quando eu falo, por exemplo, chat, faça um post no Instagram sobre machine learning. Ele vai fazer uma coisa generalista. Agora, se eu falar para ele fazer um post no Instagram sobre machine learning aplicado para estudantes de sistemas de informação do primeiro semestre, e na educação, na criação de conteúdos, né? Na aplicação do dia a dia, que essas pessoas talvez não saibam, ele vai entregar outro conteúdo. Então, a gente vai ver isso ao longo dessa palestra, tá? Então, aqui, explique o impacto da dieta balanceada na produtividade de estudantes. Então, não é o impacto da dieta na vida de qualquer um, é na vida de estudantes que tem um determinado tipo de demanda, né? E aí o jeito de falar é importante. Então, na comunicação, a gente fala muito do tom de voz. Então, quando eu falo para o chat produzir um conteúdo para mim, produzir um texto para mim, eu tenho que explicar para ele a formatação, o contexto. Então, ele tem que ser mais empático, ele tem que ser um instrucional, ele tem que ser um comercial, institucional, ele tem que ser aplicado para profissionais da área. Por exemplo, o meu projeto ele é todo feito com outros desenvolvedores, mas eu vou apresentar para um analista de negócios. Esse analista de negócios vai entender o que eu falo? Então, assim, quando a gente utiliza dessa forma, né, e você explica, faça meu projeto, torne esse texto que eu estou te trazendo uma informação mais mastigada, uma informação clara para pessoas leigas do assunto. Quando a gente consegue trazer esse tom, essa entonação da comunicação, tudo muda. Então, aqui a gente trouxe o exemplo, né? Escreva de forma informal sobre o impacto das redes sociais na autoestima. Então, aqui, ele não vai falar assim, o seu cérebro recebe dopamina, e aí, a partir da dopamina, isso acontece, e aí o neurônio, paranã, faz isso e aquilo. Oi, Pokémon! Não é dessa forma, né? Ele vai explicar de uma maneira simples. Então, como é que ele vai fazer isso? Ele vai falar, você já sentiu que as redes sociais, elas causam um efeito de comparação em você? Então, ele consegue adaptar essa comunicação de uma maneira mais efetiva. E aí, a gente também vem para a questão de exemplos e analogias. Por que isso? Digamos que você está ali estudando, por exemplo, a inteligência artificial, num contexto muito específico que você não tem nenhuma relação. Mas aí tem um autor, tem uma pessoa específica que você já estudou que poderia te auxiliar nesse sentido, que a comunicação dele poderia te auxiliar. Então, eu trouxe esse exemplo que eu achei muito bacana, e eu acho muito bacana aplicar
em assunto de estudos, assuntos técnicos complexos. Então, ele explica aqui, ó, explica a teoria da relatividade como se fosse para uma criança de 10 anos, né? Eu utilizo muito isso, por exemplo, explique análise do comportamento como se fosse uma pessoa de 18 anos passando por um problema de saúde mental, né? Aqui eu não trouxe nenhum exemplo de autor, mas poderia ser aqui. Explique análise do comportamento da forma como Skinner falaria, né? Então, assim, essas informações, elas também amplificam e facilitam esse conteúdo a chegar para as pessoas e a chegar para você mesmo. Então, ela pode ser usada tanto para terceiros, tanto nos projetos, tanto nos estudos, quanto para você. E aí, né, essas comparações simples, segundo autores, por faixa etária, tudo isso torna o ChatGPT seu colega de trabalho de uma maneira muito mais efetiva, né? E as referências também. Então, por exemplo, poxa, eu queria muito que o ChatGPT falasse, me trouxesse, por exemplo, a importância da atividade física. Mas aí eu só falo isso. Me explique a importância da atividade física. Agora, se eu falar para ele, me explique a importância da atividade física perante a visão de tal e tal autor, ou então perante a visão da ciência de meados de tal século a tal século. Essa visão vai ser muito especificada. Essas referências trazem para ele essa informação de uma maneira muito mais facilitada. Então, ele consegue facilitar para você também. E não só isso, né? A gente usa a inteligência artificial como se fosse uma base para trazer a informação para a gente. Mas a gente também precisa levar a informação para o ChatGPT para que essa informação ela venha mais esclarecida. Então, quando eu falo assim, eu queria muito criar um tipo de conteúdo, mas eu não consigo usar o ChatGPT para isso. Traga suas referências, copie modelos e formatos, copie e cole, né, dentro do ChatGPT os modelos e formatos do que você quer, que isso vai transformar a linguagem dele numa coisa muito mais clara, muito mais específica e atendendo a sua demanda. E aí, né, fique sem bloqueio criativo. A gente fala muito disso no âmbito da comunicação, no âmbito da inovação. Como é que a gente pode fazer isso, né? O ChatGPT é um parceiraço no brainstorming. Então, assim, ele colabora muito para a criação de conteúdo, ele colabora muito na criação de projetos, ele colabora muito até, a gente já viu na internet muitas vezes essa questão de opiniões, né, e tudo mais. Então, como é que funciona isso? Você vai pedir ideias e sugestões criativas, você vai explorar vários tópicos, você vai trazer várias palavras-chave, né? Temas, frases, tópicos, títulos, ideias, o que você já viu que tem de interessante de tendência no mercado. Até porque a gente também tem que lembrar que o ChatGPT ele é de 2021, o conteúdo armazenado ali. Então, tem algumas coisas que a gente precisa trazer de referência também, né? De tendência de mercado. Então, por exemplo, eu não vou saber falar com especificidade da tecnologia, mas lá em 2020, o que era tendência, né, o que trazia muito resultado na época da pandemia no digital, era a criação de carrosséis. Hoje em dia, é a criação de Reels, é a criação de vídeo, é a criação de conteúdo em vídeo, né? Nas mídias sociais que eu falo assim, Instagram, hoje a gente tem o boom do TikTok, tem outras redes sociais menores, né, nesse sentido. Ao mesmo passo que existem redes sociais mais nichadas, né? E lá atrás a gente não tinha tanto isso, né? E aí sugira 5 ideias para um artigo sobre inovação na educação. Mas aqui, novamente, tem que ter o pulo do gato. Especifica o público-alvo, especifica por que você está fazendo isso, especifica o que você é, o que você está tentando passar, qual que é seu objetivo. Tudo isso importa muito para que a resolução, a situação da sua necessidade seja solucionada, né? E aí a gente entra naquele tópico. Converse com ele. Ajustes, 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 né? Então, refina o texto até que ele fique da forma que você quer. Então, assim, poxa, quando você vai, por exemplo, transformar uma frase, você trouxe uma frase base e você queria que ele criasse outras versões. Não peça para ele melhorar a frase unicamente. Peça para que ele melhore essa frase e crie 5 versões. E aí, a partir daquelas versões, você refina novamente, né? Ou 10 versões. Peça para melhorar a clareza e fluidez do texto. Então, não só do texto próprio dele, porque muitas vezes o texto dele vai ser um texto um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais artificial mesmo, né? Como o próprio nome da palestra diz, mas também o nosso próprio, né? Eu, como redatora, muitas vezes estou escrevendo uma instrução para os designers e eu falo assim, nossa, essa frase aqui, ela está toda
toda cortada, ela não está legal. E ao invés de eu ficar ali batendo cabeça para melhorar uma frase, ao invés de trabalhar na minha demanda, eu copio aquela frase, jogo no chat e peço para melhorar a fluidez. Então, isso otimiza meu tempo em relação até à conversa com os meus pares, né? Então, facilita muito. Então, assim, ó, reescreva o parágrafo para torná-lo mais claro, dê mais exemplos, seja mais leve, seja mais formal, seja mais informal. Fale como se você estivesse trazendo, traga analogias, traga exemplos. Então, digamos assim, você está com um assunto muito difícil e você sabe que o público que vai acompanhar aquilo ali é uma galera que gosta de cultura popular, de cultura pop, por exemplo. Peça para ele trazer essas analogias, né? Torne o texto mais leve, mais divertido. Então, tudo isso ele consegue fazer. É claro que, novamente, com as referências um pouco anteriores. E aí a gente entra num outro tópico que é nunca pare de aprender, né? O ChatGPT veio e trouxe muita informação. E como eu disse, a inteligência artificial, ela te serve realmente de suporte, mas ela não necessariamente é a sua única base. Não, você não pode depender dela e sim usar ela como ferramenta. Mas para usar ela como ferramenta, é preciso fazer, por exemplo, o que vocês estão fazendo nesse momento, né? Sentando e ouvindo outra pessoa, pesquisando um vídeo no YouTube, lendo um artigo, né, na internet. Muitos artigos científicos estão sendo feitos nessa área, muitas tecnologias estão sendo amplificadas, né? Então, tudo isso tem que ser utilizado. Não adianta simplesmente a gente usar como ferramenta se a gente não sabe explorar a totalidade. E não a totalidade, porque a inteligência artificial ainda está na pontinha do iceberg, né? Então, tem muita coisa. Então, assim, além dessa questão toda que eu apontei, o que você pode usar o ChatGPT? Para entender conceitos difíceis, né? Às vezes você está ali lendo um texto muito robusto, pedir para ele simplificar vai te auxiliar nisso. Eu, como estudante de psicologia, utilizo bastante. E aí, às vezes, eu não utilizo para o texto, eu não leio o texto a partir do ChatGPT. E sim, eu tiro um parágrafo que eu não estou entendendo muito bem, eu leio aquele parágrafo, eu entendo o todo e continuo lendo o texto, né? Para eu conseguir entender o macro, né? Faça brainstorm, como foi falado, né? Utilize essa ferramenta, faça estilos personalizados, né? Trazendo suas informações, a sua personalidade, as suas necessidades, ele vai entregar. E cuidado com os vieses pessoais. Então, quando eu falo assim, por exemplo, eu quero que o ChatGPT me fale, me faça escrever, né? Me dê ideias, me dê temas, subtemas sobre inteligência emocional. Quando eu peço isso, mas eu peço assim, eu quero que você me dê temas sobre os benefícios da inteligência emocional, eu estou fazendo um viés emocional, fazendo um viés inconsciente, um viés pessoal, de que esse assunto de inteligência emocional, ele só tem aspectos bons, né? Então, assim, quando a gente consegue fazer esse recorte e falar dos benefícios, mas também dos malefícios, me traga uma visão sistêmica do todo, ou me traga uma visão detalhada de determinado assunto, tudo simplifica, tudo se amplifica também, né? Esses viéses pessoais, a gente também tem que entender que não é só, como eu falei, nosso, mas também é da máquina. A máquina também tem viés, isso é um tema que é, assim, social, ele é um tema muito importante, né? A gente não só está falando hoje do ChatGPT nesse âmbito de viés, mas também de outros tipos de inteligência, mas aí é um assunto que eu deixo para especialistas que consigam trazer mais informações. Então, aqui eu trouxe um exemplo, né? Crie um plano para aprender psicanálise em 7 dias, com sugestões de temas e simplificando os textos de Freud. Eu trouxe esse exemplo, trouxe vários de atividade física, de alimentação, de saúde mental, de rede social. Né? Eu tentei trazer o macro para exemplificar isso. Então, quando eu peço aqui para ele falar um plano sobre esse assunto, ele vai me trazer o quê? Os tópicos essenciais da psicanálise. A partir disso, esses tópicos eles vão estar divididos em 7 dias. Né? Claro que a gente não vai aprender tudo sobre psicanálise em 7 dias, mas as partes essenciais ele vai conseguir trazer. Essas sugestões de temas são exatamente isso. E quando ele simplifica os textos de uma época, né, Freud de um século atrás, a gente consegue entender muito melhor o conteúdo e de uma maneira muito mais rápida. Então, a gente otimiza o nosso tempo, né? E a gente consegue aplicar isso na tecnologia também. E aí, umas dicas avançadas. Eu vou colocar bem entre aspas, porque, assim, o que eu estou falando hoje, amanhã já vai estar ultrapassado e já vai ser simples também, né? Então, o
que a gente pode fazer? Sempre pedir várias opções, sempre trazer várias opiniões, sempre inserir textos referência, né? Traduzir e adaptar. Então, uma outra forma de você utilizar o ChatGPT no auxílio, por exemplo, da criação de textos e tudo mais, é você trazer um texto, por exemplo, em português e pedir para que ele melhore em outro idioma, depois você passa pela tradução e aí você readapta ele. Então, isso também ajuda, né? Outros idiomas, outras linguagens, elas perdem um pouco da essência, mas captam de outra forma também. Então, é muito interessante. Vai trazer outros sinônimos, outros significados, vai perder esse tom tão formal do chat em si. Use limites. Então, por exemplo, não sei se vocês já perceberam, mas ao utilizar o chat GPT, muitas vezes você fala assim, simplifique esse texto. Aí você coloca lá 3 linhas, ele transforma em 15. Isso acontece muitas vezes. Então, o que você pode fazer? Simplifique esse texto, ou assim, melhore esse texto mantendo em 2 linhas. Melhore esse texto utilizando apenas 280 caracteres, se a gente fosse, por exemplo, publicar um conteúdo no Twitter. Então, isso funciona bastante e é muito efetivo. E analise se ele não está alucinando, né? A gente sabe que o ChatGPT, ele cria informações, por exemplo, de autores. Então, como que a gente pode fazer isso, né? Abrir outra inteligência artificial lado a lado na página, né? 2 guias, 2 janelas, perdão, e analisar, pedir a mesma coisa para outra inteligência artificial, né? Então, isso funciona muito e colabora para que o seu conteúdo ele não esteja sendo nem plagiado, nem criado a partir de uma alucinação do ChatGPT. E aí eu trouxe um exemplo prático de prompt também para a gente pensar nesse contexto todo, né? Atue como, aí eu coloquei inserir especialidade. Poderia ser atue como especialista de inteligência artificial, atue como engenheiro da informação, engenheiro da computação, para criar um texto persuasivo sobre tal tema. Tema, você também pode dividir em subtema, tal tema, sobre tecnologia, em específico, tecnologia para a educação, para a inclusão e educação, né? Divida em 3 partes. Aqui eu pedi para ele especificar ainda mais. Ao invés dele fazer um texto freestyle, né? Eu pedi essas informações específicas: problema, solução e chamada para ação. Então eu falo assim: traga um problema, traga as possíveis soluções para esse problema e no final, né? Chame essa pessoa, a atenção dessa pessoa para ela fazer alguma ação. Seja curtir, compartilhar, né, e tudo mais. Use um tom amigável e descontraído. E é isso, pessoal. Vou abrir para perguntas. Aqui estão as referências também, para quem quiser depois. Muito obrigada por terem me ouvido. E caso tenham algumas dúvidas, eu estou à disposição. Então, a minha... Dá para ouvir? Então, a minha pergunta é mais sobre, assim, as consequências. Porque, assim, claro que a ferramenta em si, ela é muito útil, ela, enfim, é muito poderosa, dá para fazer bastante coisa com ela. Mas, assim, ela facilita, impede que a gente, tipo assim, fique quebrando a cabeça com coisas muito complicadas, né? Mas acaba que muita coisa do, sei lá, própria construção do conhecimento humano veio de gente quebrando a cabeça com coisas difíceis, né? E ela facilitando isso, não teria, tipo assim, um efeito colateral de, tipo, talvez refrear um pouco, assim, a criação de novidades e meio que ficar repetindo modelos já existentes? Eu queria saber o que você acha dessa questão. É uma questão potencial importante que você trouxe, realmente isso faz muito sentido. Trazendo um pouquinho da psicologia, a gente vê que as pessoas hoje em dia elas têm uma dificuldade, por exemplo, de concentração, principalmente na questão de solução de problemas, né? E isso também vem dessas facilidades. É claro que é uma problemática até maior, né? Só do âmbito da inteligência artificial, mas também da questão, por exemplo, de todas as facilidades, essa questão de liberação de dopamina. Mas a gente tem que tentar utilizar a ferramenta de 2 formas. A primeira é pedindo auxílio, que realmente é quando você pede a disposição do conhecimento ali armazenado, mas a segunda é quando você utiliza ela para suporte, para refinar o que você traz. Então, isso é muito essencial. Então, assim, como publicitária, como redatora, como criadora de conteúdo para diversos nichos e tudo mais, eu
posso te afirmar que a inteligência artificial ela ainda tem muito a trazer no sentido de conteúdo. Então, a sua mente ela é realmente muito mais criativa. Então, quando você faz esse movimento de você trazer o que você tem ali de conhecimento e que está desatualizado, por exemplo, na plataforma, e melhorá-lo, você está fazendo um movimento contrário, digamos assim, à maioria. E isso está te tornando ainda mais crítico, ainda mais adaptável, ainda mais flexível ao mercado, ao universo, ao que está acontecendo, mas ao mesmo tempo ele está preservando seu conhecimento e está te atinando, sabe? Então, essa questão de utilizar como ferramenta e não como base é importante. É basicamente isso. Consegui te ajudar? Mais alguém? É, pelo menos, parabéns pela palestra, foi muito boa. E você usa isso no dia a dia, né? Tipo, como para você é a otimização do tempo, né? Quando você começou a utilizar a inteligência artificial para fazer essas coisas, do que era antes? Tipo, que você investiu esse tempo que você, entre aspas, ganhou? Sim. Hoje a gente está, assim, há alguns anos, em determinados mercados, a gente está enfrentando um enxugamento de áreas, enxugamento de profissionais, enxugamento de setores, infelizmente. E essa questão de otimização do nosso tempo colabora na nossa saúde mental e tudo mais. Então, eu utilizo basicamente tanto para criar os conteúdos e refinar. Então, esse tempo é otimizado nesse sentido e eu consigo ser mais produtiva em mais demandas, mas ao mesmo tempo também otimiza meu tempo em coisas que antes eu quebrava muita cabeça e ficava, às vezes, 10, 20 minutos para uma coisa que me causava, por exemplo, ansiedade, né? Então, dar uma determinada resposta sobre algum tema específico mais delicado, né? Me preparar para determinado assunto, para determinada reunião. Então, assim, eu sinto que é um divisor de águas. Eu, inicialmente, fui um pouco relutante no uso específico, porque eu enfrentava essa questão da artificialização de textos, né? E nos demais nichos que eu trabalhei e tudo mais, a gente busca muita humanização. Você não vai querer ver um vídeo todo... tem alguns nichos que sim, de pessoas que sim, né? Hoje, por exemplo, inteligência artificial domina o Facebook, mas assim, no geral, você quer ver um vídeo humanizado, você quer ver um roteiro humanizado. Então, eu tive essa primeira aversão à tecnologia e depois eu aprendi a adaptar. E quando eu aprendi a adaptar, eu ganhei tempo. Então, eu só pude, por exemplo, estar aqui palestrando hoje, que eu consegui finalizar todas as minhas demandas da semana ontem. E quem me ajudou nisso? O chatinho. Então, é basicamente isso. Mais alguma pergunta? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado. Eu fico por aqui ainda hoje, a gente pode conversar, tá bom? Muito prazer. E é isso.